Prezados irmãos, o Senhor hoje nos acolhe em sua casa, hospeda-nos ao redor da mesa do altar, nos oferece o alimento de vida eterna no sacramento do seu corpo e do seu sangue e nos fala pela palavra a fim de que possamos compreender melhor o que vem a ser a hospitalidade. Também o valor da amizade. Hoje, dia 20 de julho, é costume dizer que também é dia do amigo, né? Se bem que o dia do amigo é todos os dias, mas o Evangelho providencialmente cai nesse dia de hoje, que se diz ser dia do amigo, mas para nos falar de uma amizade entre Jesus e uma família de Betânia, a família de Lázaro, Marta e Maria. Para Jesus, como para os judeus, a amizade era algo muito valioso, o que também é até hoje. No entanto, algo que diferenciava entre um amigo e alguém conhecido era justamente a capacidade de ser convidado, de ser acolhido em sua casa para sentar-se à mesa para uma refeição. Um judeu jamais convidaria alguém, apenas um conhecido ou um colega, como a gente usa a expressão para diferenciar alguém que é próximo, conhecido, de um amigo, de alguém que é íntimo de nós. O judeu jamais convidaria alguém que não fosse amigo para estar em sua casa, sobretudo para tomar refeição com ele. A refeição, a mesa, era para eles tão sagrado que só poderia sentar-se à mesa aqueles que tinham profunda amizade, profunda intimidade. E vejam que a amizade é um valor para todos. Todos nós, de certa forma, precisamos de amigos. Temos a necessidade de ter amigos, mas devemos ser amigos também. E por isso Jesus é convidado para ir à casa de Lázaro, seu amigo, como diz o Evangelho, e lá ele foi algumas vezes, depois de dias de missão, depois de tempos em que Jesus se dedicava ao seu ministério, depois de uma jornada de trabalho, podemos assim dizer, uma jornada missionária, Jesus sempre tirava alguns dias de descanso na casa de Lázaro, de Marta, de Maria, em Betânia. Pois lá ele recobrava não só suas forças físicas, mas também o aconchego daquela casa, a amizade que ali imperava naquela relação, que fazia muito bem a Jesus. O Evangelho de hoje também nos mostra, além da amizade, o valor da hospitalidade. A hospitalidade. Jesus é aquele que nos hospeda em sua casa, nos reúne ao redor de sua mesa, nos alimenta com a sua palavra, com o pão da Eucaristia, dos sacramentos. Mas este mesmo Jesus também que nos hospeda, deseja também se fazer hóspede de cada um de nós. Como nos diz o livro do Apocalipse, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Portanto, aquele que nos hospeda, bate à nossa porta humildemente, como hóspede, esperando ser acolhido por nós. Quem de nós já não fizemos essa experiência de que muitas vezes estamos lá em casa e talvez estejamos tão agitados, tão preocupados com os afazeres, que alguém bate à nossa porta e a gente não ouve num primeiro momento. É preciso a pessoa bater com mais força, insistir para que seja ouvida e assim possamos lhe abrir a porta. Aqui nós temos a atitude de uma das duas irmãs, a de Marta e Maria. No caso, a atitude de Marta.
Marta estava tão preocupada com os afazeres, estava tão preocupada com todas as obrigações para hospedar Jesus, que passou despercebido o essencial. De certa forma, passou despercebido a melhor parte, que era de fato estar com o Mestre, de ouvir o Mestre, de poder comungar da sua presença, da sua palavra. E por isso Marta fica até mesmo irritada, pois a irmã, ao contrário, Maria, estava aos pés de Jesus, ouvia as palavras de Jesus, acolhia aquelas palavras, sentou-se aos pés do Senhor e escutava a sua palavra. Meus irmãos, a atitude de Marta e de Maria não são atitudes ruins, nem mesmo a de Marta, mas são atitudes que, se estiverem equilibradas, elas nos integram, elas nos fazem crescer em espírito e verdade, em sabedoria e graça. Pois na atitude de Maria nós vemos a contemplação, na atitude de Maria nós vemos alguém que se põe a ouvir. Hoje, infelizmente, é uma atitude que, de certa forma, está sendo deixada de lado, menosprezada, a atitude de ouvir. Pois às vezes até estamos ouvindo vozes, mas não atentos à palavra que está sendo dita. Basta alguém começar a fazer um discurso que é contrário à minha ideia, à minha ideologia. Basta alguém começar a falar, se aquela ideia não é de acordo com a minha ideia, com as minhas concepções, às vezes até são ideias de fato não tão boas, mas é preciso ouvir. Nós não podemos simplesmente, quando alguém vai falar algo ou apresentar algo que não seja, de certa forma, das minhas convicções, e às vezes até mesmo não seja coerente com o Evangelho, coerente com a minha fé, mesmo assim, preciso ouvir, até para poder depois também ser ouvido. E se alguém me diz algo que de certa forma é incoerente, incongruente com a minha fé, aí que eu tenho que ouvir com muita atenção para perceber aonde está o erro na concepção da própria pessoa e poder também, com a minha palavra, com a minha instrução, com a minha pregação, com o meu conselho, poder também mostrar à pessoa: olha, você disse isso, mas isso não é bem assim. Isso é isso, isso. Mas hoje não há mais isso. O diálogo cada vez mais se torna, de certa forma, ausente entre nós, entre as próprias religiões e tudo mais, porque não queremos mais ouvir, só queremos ouvir aquilo que já predeterminamos como verdade, como certo, como o que me agrada, etc. E o próprio Jesus, quando nos fala, nem sempre a sua palavra nos agrada. Às vezes o Senhor tem palavras duras, às vezes o Senhor tem palavras que não conjugam muito com a maneira como eu estou vivendo. Às vezes a minha vida tem sido incoerente com aquilo que o Senhor diz na sua palavra, nos seus mandamentos. Portanto, a atitude de Maria, de se colocar aos pés do Senhor para ouvi-lo, é uma atitude de quem está também disposto a se converter, a mudar de vida, e ao mesmo tempo a atitude de quem sabe, de quem reconhece que nele estão as palavras da vida eterna. Mas nós temos também aqui a atitude de Marta, que no primeiro momento parece ser uma atitude ruim, portanto a ser dispensada, mas nem sempre, porque uma fé, uma contemplação que não leve a uma boa ação, a uma boa obra, ela se torna morta. Já dizia São Tiago, a fé sem obras é morta. Por isso
o que o Evangelho quer nos ensinar é que é preciso sim conjugar contemplação e ação. É preciso sim contemplar a fé e a obra. É preciso sim contemplar o silêncio, mas também a atividade, a disposição, o serviço. E na atitude de Marta, então, nós vemos também uma atitude necessária. No entanto, se ela se torna apenas só uma atitude de uma mera atividade, o que se torna um ativismo. Se a nossa atividade, se a nossa ação não é antes refletida, rezada, orientada, sobretudo pela palavra de Deus, nós caímos num mero ativismo. E um grande risco que nós podemos correr quando nós apenas fazemos por fazer é a perda do sentido, né? Se uma mãe começa a fazer as suas obrigações de mãe, mas sem discerni-las, sem de fato refletir o porquê ela faz, até mesmo o porquê que ela prepara todas as manhãs o copo de leite com chocolate para o filho ir antes da escola, etc. Se aquilo não tem um sentido, se aquilo perde um sentido, ela pode fazer aquilo todos os dias, mas não tem sentido. Portanto, aquilo não gera nada, a não ser uma mera atividade. E aquilo pode sim se tornar, com o tempo, desgastante, cansativo, não é? E ela pode se irritar até com muita facilidade. Por que você não faz o seu leite? Você já está bem grandinho. É verdade, às vezes o filho já está bem grandinho o suficiente para preparar o próprio leite com chocolate antes de ir para a escola. Mas esse gesto, se é feito com amor, né, ele tem um sentido. Então não é simplesmente o fazer, mas é o sentido pelo qual se faz, né? É o sentido pelo qual se faz. Eu me lembro que no seminário nós tínhamos as irmãs que trabalhavam no seminário, e tinha uma santa irmã, irmã Maria do Rosário, que trabalhou por mais de 60 anos no seminário. Ela viu muitas gerações de padres passar por aquela casa de formação. E era muito interessante que naquela época existia vários padres que moravam nos seminários, que davam aula, os diretores espirituais, então muitos que ali moravam, mais ou menos uns 7, 8 padres que moravam no seminário. E nos finais de semana eles iam para as paróquias, celebrar nas paróquias. E cada um vinha depois num horário, embora no fim do dia, no fim do domingo ou no fim do sábado. E a irmã do Rosário ficava lá na cozinha, esquentava a comida para o primeiro padre que chegasse, para aquele que chegava às 7. Depois, o que chegava às 9, ela ia lá e esquentava de novo a comida, porque chegava às 9. Se algum outro demorasse até mais tarde, 10, 10 e meia, às vezes, a irmã estava cochilando lá em cima do fogão, esperando o padre chegar. Naquela época não se falava tanto de forno micro-ondas, essas coisas, né? E os padres me diziam: irmã, a senhora pode descansar, a senhora só deixar aqui que nós mesmos esquentamos, né? E ela olhava com aquele olhar e dizia: eu faço com amor. Aquilo tinha sentido para ela, né? E vejam que, falando isso a vocês agora, eu me recordo, ela tinha as duas personagens do Evangelho, de Marta e Maria, pois ela esquentava a comida e enquanto os padres comiam, ela ficava debruçada assim na mesa ouvindo os padres falar, né? Como tinha sido domingo, como tinha sido na paróquia, o que o padre tinha, como o padre tinha pregado, cada um ali certamente falava alguma coisa do Evangelho. Era uma forma de ela também se alimentar daquele momento, né? São coisas, meus irmãos, que parecem tão simples, tão insignificantes, mas que têm um sentido profundo e que hoje muitas vezes está se perdendo, né? Não temos mais essa capacidade de sentar à mesa, de ouvir o outro, não temos mais essa capacidade de fazer algo pelo outro, não simplesmente por uma obrigação, mas porque é de certa forma uma resposta de um sentimento, de um sentido que nós damos àquilo que fazemos.
não é? Portanto, seja a mãe, seja o pai, seja a esposa, seja o esposo, seja o filho, seja o sacerdote, seja o leigo, tudo que nós fazemos em casa, no trabalho, na comunidade, na igreja, tudo tem um sentido. E por isso Marta e Maria nos mostram exatamente essas duas realidades que, se conjugadas bem, elas nos integram, elas nos edificam. No entanto, Jesus diz que a melhor parte é a que Maria escolheu, pois se nós caímos apenas numa mera atividade, sem a capacidade de ouvir, de refletir, de discernir, nós corremos justamente, como eu disse, este grande risco de um ativismo que mais cedo ou mais tarde se esvazia de sentido. Peçamos então, meus irmãos, ao Senhor a graça de podermos contemplar, a graça de podermos saber fazer silêncio para ouvir, a graça de poder estar atento àquilo que o Senhor diz e de perceber os sinais que Ele nos dá nas coisas mais simples do dia a dia. Mas não nos esqueçamos também de nos colocarmos a serviço, nos colocarmos à disposição, estarmos sempre atentos a oferecer algo de nós, às vezes algo muito simples, como o simples gesto de preparar um leite quente para alguém. Mas se aquilo for antes refletido, se aquele gesto for uma resposta daquilo que dentro de mim encontrou um sentido e um valor, certamente nós teremos aprendido aquilo que o Evangelho de hoje quer nos mostrar. Peçamos então a graça de sermos discípulos que sabem ouvir, que sabem estar atentos àquilo que o Senhor tem a nos dizer, mas também que estão sempre disponíveis para o serviço generoso que brota da nossa fé e por isso encontra um verdadeiro sentido. Assim seja. Amém.